em casa para a gente conseguir a nossa classificação, assim como foi no ano passado, nós conseguimos contra o Grêmio no último jogo, então nós temos chances ainda. E sobre isso de estar cansado, de temporada, eu acho que seria muito mimimi, seria desculpa, todo mundo sabe. Não adianta eu chegar aqui e falar, a torcida não quer escutar isso. A torcida quer a classificação pela grandeza do Botafogo, eles querem que a gente dê sempre o nosso melhor e eles não vão olhar essas perdas. Então não adianta eu falar em perda, eu tenho que falar que o grande responsável sou eu, porque eu tenho que dar um jeito para as perdas. Eu estou trazendo os meninos da base, perdi mais 4 jogadores, vou agora olhar de novo para a base, para o juvenil, para ver quem está à disposição apto para a gente conseguir jogar contra o Cruzeiro e conseguir o nosso... O Keno fez uma partida excepcional, mais uma vez, um jogador que tem muita qualidade, um jogador com velocidade, inteligência, taticamente ele foi muito bem hoje também. Eu fiquei muito feliz pela atuação do time, pela atuação de todos. O discurso que foi feito antes por parte dos jogadores, para vocês, imprensa, e dentro do clube, se transformou na prática que a gente iria buscar o nosso segundo lugar já nessa rodada, e nós precisamos manter isso contra o Atlético Paranaense. Mas foi um discurso verdadeiro, depois conseguimos levar para o jogo. O jogo que sabíamos que era difícil, que um time com a qualidade do Botafogo, mas que o Palmeiras, mais uma vez, o Palmeiras foi dono do jogo. A única coisa que mudou é que eu sei que eu não serei treinador em 2018. Agora, o campeonato não acabou, o futuro eu vou decidir depois. Tá aí o Alberto Valentim, que teve convite da diretoria do Palmeiras para seguir no clube, na comissão técnica, como auxiliar técnico. Parece que a decisão do Alberto Valentim é realmente partir para a carreira de treinador, vai para o mercado. Vamos aguardar. Agora, curioso que o Palmeiras teve na temporada o Eduardo Batista, teve o Cuca e aí termina com o Alberto Valentim, o interino. E não sei, Paulo Lima, mas se não foi a melhor, foi uma das grandes atuações do Palmeiras no ano, essa vitória de ontem contra o Botafogo. Desde que o Alberto assumiu, o time mudou muito, né? E mudou até de tranquilidade, de postura, de armação tática, de escalação dos jogadores. A efetivação do Keno pelo lado direito do campo foi uma sacada do Alberto Valentim. E é o que ele falou, né? Ao contrário do que pensaram os dirigentes do Corinthians sobre o Pablo, ele falou, eu ainda tenho um último jogo, então vou para o jogo. E vai para o jogo realmente. E estou com ele, Calheiros, apesar de a gente achar que a oferta do Palmeiras é boa para continuar como interino, mas chega um momento na carreira que você tem que decidir, ou você é eternamente interino, ou sempre trabalhando numa comissão técnica que tenha poder, que tenha decisão, que tenha dinheiro para trabalhar como é a comissão técnica do Palmeiras, porque tem investimento na diretoria do clube, ou vai fazer a sua opção por uma carreira solo. Eu acho que o Alberto Valentim está certo, está na hora. Comandou o Palmeiras num momento bom, foi na temporada passada, ao lado do Cuca, campeão brasileiro, vem para esse ano quase já consolidado como vice-campeão brasileiro, se não me engano são apenas uma derrota no comando dele. Para o Corinthians. Corinthians, num clássico importantíssimo que o Corinthians precisava vencer, ou seja, também tem hora que você tem que dar asas à vida, né? Vamos ao que interessa. E o Alberto Valentim está caminhando para isso. É mais um jovem que faz parte do novo ciclo de técnicos do futebol brasileiro. Mas, Paulo, só uma observação. Eu acho que até para você ser interino, você tem que ter paciência, e nós temos bons exemplos esse ano. O Zé Ricardo está há muito tempo no Flamengo, o próprio Jair no Botafogo, o Carille, todos eles tiveram mais tempos de bastidores até, sim, se firmarem, assumirem o time e aí poder dar uma sequência. Mas eu acho que é de cada um, né? Porque há técnico. quanto tempo também o Valentim está lá, né? Ele não é um cara Mas ele já saiu, né? Já saiu e não... Pois foi pro Red Bull na temporada passada. Não foi muito bem no mercado. Paciência. Assim, tem alguns personagens que vão... por exemplo, Muricy com o Tele Santana, né? O Muricy ficou um tempo com o Tele Santana, depois foi lá para o Nordeste, foi ser técnico do Náutico, aí veio descendo. Onde passou foi campeão. Vem descendo por onde passou, vai São Caetano, depois por tantos e tantos outros clubes. Figueirense, Internacional. Exatamente, por onde passou sempre conquistou títulos. Aí falando de Palmeiras, Fluminense, Santos, e vai embora. Mas chega um determinado momento da carreira que tem que ter essa opção, senão a gente vai lembrar que alguns que não são assim da minha geração, mas que podem ter uma memória um pouco mais longe, o Carlinhos Violino, que foi técnico, falecido. Eterna solução do Flamengo. O próprio Alcir Portela no Vasco da Gama, mais recentemente o Milton Cruz no São Paulo. São tantos nomes que a gente vê aí. O próprio hoje técnico do Internacional teve essa trajetória de auxiliar. Hoje o Internacional consolida como técnico da próxima temporada. Então, assim, eu concordo. Roger Machado. Roger Machado. Não, tem tantos e tantos. Técnico do Grêmio. E aí a Lívia citou o próprio Jair, o próprio o técnico do Vasco da Gama, o Zé Ricardo. Mas chega um momento, ele auxiliar que era,
comanda o Palmeiras no momento de crise, reformula o time sai de uma situação até certo ponto, até para brigar pelo título no jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, se vence o Corinthians naquele momento, o Palmeiras estava na briga pelo título até hoje. Ali foi exatamente o ponto de distância entre o Corinthians e o Palmeiras e a decisão do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou com o Alberto Valentim. Eu acho que tem certas horas que você tem que apostar no futuro, apostar de uma maneira diferente e, quem sabe, acertar a atacada, né? Porque às vezes você erra no taco, mas na frente você faz uma boa jogada e vai adiante. Eu acho que boa sorte ao Alberto Valentim e sucesso na carreira dele. E o Jair Ventura, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa situação do Botafogo, que se complica aí nessa disputa por vaga na Libertadores. E os problemas, né? Que a Lívia já lembrou aqui, são 4 desfalques de peso. Mas antes vamos abrir a zona mista, né? Vamos lá para a zona mista do Allianz Parque ouvir personagens dessa vitória do Palmeiras 2-0 para cima do Botafogo. Coloca aí no telão. Complicou, mais difícil. Mas nunca foi fácil aqui. Durante o ano todo a gente teve dificuldades. Nunca foi fácil, nenhuma partida, nenhum campeonato. Então a gente tem que acreditar. Infelizmente a gente perdeu os jogadores com o terceiro amarelo. Mas vamos unir forças para a gente fazer um bom jogo no domingo contra o Cruzeiro e conseguir a classificação. Lógico que a gente queria ser campeão, mas um ano você sendo campeão, outro ano vice. E quem sabe ano que vem a gente possa estar brigando novamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi o gol mais bonito que você fez até agora no Palmeiras? Na sua opinião, você acha? Cara, eu boto esse contra o Bahia lá. Contra o Bahia na Fonte Nova também. Que o Guerra rolou pra mim e fiz aquele golaço. Mas hoje foi muito especial e dedico muito pro Zé Roberto. O Zé, quando fala, as pessoas se emocionam. Foi assim desde o primeiro jogo que ele fez aqui no Palmeiras, né? E hoje ele estava encerrando uma carreira, encerrando um legado, né? Por tudo aquilo que ele fez pelo futebol. A gente se emocionou ali um pouco pela fala dele. Acho que a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Fico triste, né? Triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu perco um amigo, perco um cara que sempre me dava conselhos, um cara que me fez enxergar o futebol diferente, me fez tornar um profissional diferente, né? Então, se você falar com qualquer pessoa dentro do Palmeiras ou qualquer clube no Brasil hoje, estou falando do Brasil porque estamos no Brasil, ninguém vai falar mal do Zé Roberto, né? Como atleta e como pessoa. Então, ele deixa o futebol, mas deixa também um legado, né? E isso é muito importante para os demais jogadores. É um exemplo para todos nós. Eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de conviver com ele um ano. Legal, tá aí os companheiros do Zé Roberto falando sobre a despedida, que foi emocionante. Daqui a pouquinho a gente mostra mais e destaca mais, porque o Zé Roberto merece. Ele decidiu aposentar as chuteiras e tem torcedor do Palmeiras falando, olha, comparando ele com o tal do Egídio, ficaria mais 3 anos no meu time fácil. Mas a gente fala isso daqui a pouquinho. Paulo Lima, Botafogo, que pouco criou, precisava do resultado, agora está em 8º. Não soube aproveitar os erros do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente os erros do Moisés no meio de campo, e estacionou. Aí no segundo tempo só deu Palmeiras com o show do Keno e do Dudu fazendo os gols. O primeiro tempo do Dudu também foi muito fraco. Tanto que ele olhava para a torcida, olhava para o Valentim, olhava para... Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo no campo do jogo que eu não acerto uma? Mas o Botafogo teve a chance do jogo que foi com o Pimpão, né? Cruzamento preciso na cabeça dele. Se fosse no início do ano, Libertadores da América, certamente estaria correndo para o abraço, comemorando com a torcida. Mas o bom tempo do Pimpão também não balança deles, passa uma fase das melhores, mas ajudou muito o Botafogo até agora. Não tem como desmerecer o futebol do Botafogo, não. Acho que passa por um momento de instabilidade, que já era previsto. Está aí o Jair falando, são 4 desfalques, a gente falou aqui agora, a Lívia lembrou de 2. Tem mais o Gilson Bruno Silva, o Barbudinho, João Paulo e o Pimpão. E ontem tinham pelo menos 8 pendurados. Temos 4 desfalques. Então o Jair falando aí que vai ter que recorrer à base, vai ter que recorrer à molecada para jogar. É um jogo importante contra o Cruzeiro, mas ele tem que vencer o Cruzeiro e pensar exatamente no resultado que vão acontecer no meio de semana, principalmente quarta e quinta-feira com o Grêmio e com o Botafogo para tentar sonhar com o Grêmio e Flamengo na Sul-Americana para tentar sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu não acho que o Botafogo fez uma campanha daquelas que pode se dizer das mais brilhantes, mas também não foi decepcionante. Mas pelo contrário, pelo time que o Botafogo tem, pela estrutura que montou, foi brigando.
Agora a gente usa essa frase e a Comuna está pagando a conta exatamente por um elenco que tem. Elenco curto, chega no final de temporada, cansa, desgasta, começa a ter gente pendurada com cartão amarelo como ontem, vai para um jogo decisivo sem muitos jogadores, mas a manutenção do Jair Ventura no Botafogo em 2018 é um passo importantíssimo. A renovação de alguns contratos, a permanência de boa parte do seu elenco, né? Será que o Bruno Silva fica? A diretoria diz que vai permanecer. Ficando é um passo importante, o Pimpão fica. Então, a estrutura do Botafogo para 2018 começa exatamente por juntar os cacos no final de temporada de 2017. A informação que eu tenho é que o Bruno Silva não fica. Exatamente. Não fica. A diretoria diz que fica, mas o empresário dele... A tendência é de que o Bruno Silva realmente saia e reforce o Cruzeiro em 2018. Vamos aguardar. Ou seja, não joga contra o time que pode ser o seu futuro. Olívia, vamos preparar para a semana que vem o período de especulações do mercado da bola, que vai começar na próxima segunda-feira, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Agora, Paulo Lima, sobre esse último jogo, Botafogo e Cruzeiro, tem muita gente falando assim, que o Flamengo vai ao Barradão pegar o Vitória, que está desesperado para escapar de rebaixamento. O Vasco já tem uma situação, o Vasco na última rodada... Ponte Preta, que já está rebaixada. Mas o Botafogo está pegando um adversário que está se reformulando para 2018, para um ano em que o Cruzeiro retorna à Libertadores, com nova diretoria, tem novo presidente no clube, então que o Botafogo não espere um time de férias, não. Porque os jogadores que virão enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, eles querem mostrar serviço para o Mano Menezes e para a nova diretoria. Então o Botafogo tem que se preparar, tem que se concentrar para voltar a vencer no Brasileiro, porque só a vitória vai colocar o Botafogo nessa expectativa. Vai virar G8, vai virar G9. Mas os times que estão colados no Botafogo, Atlético Mineiro, estão embaixo. O Botafogo tem que pontuar. Chapecoense. E aí, Paulo Lima? Tem força para reagir esse Botafogo com esses desfalques e nesse fim de temporada com o grupo esgotado? Esse é o quadro do Botafogo. Esse é o momento de superação do Botafogo, né? E ciente de que o Cruzeiro, mesmo com tudo aquilo que você falou, tem muita gente no Cruzeiro também que está pensando nas férias, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Tem muita gente que está pensando nas férias no Cruzeiro. Assim como ontem no Palmeiras, o Dracena levou o terceiro cartão amarelo no jogo, o Felipe Melo, que mais uma vez com 10, 12 minutos já tinha dado uma cotovelada antes de uma bola no meio-campo, depois fez uma falta escandalosa, levou o cartão amarelo, é outro que não joga, ou seja, encerra a temporada, já começam as férias. Então o Cruzeiro passa por esse momento de afirmação de alguns e outros que estão pensando já em 2018. Acho que o Botafogo vai ser um final de semana delicado para o Vinegro Carioca, mesmo jogando em casa no Newton Santos, com a sua torcida que não está muito feliz e pode não apoiar o time no momento que mais precisa dele. E o Calheiro citou aqui no início do programa a homenagem que a diretoria do São Paulo fez para o seu torcedor, colocando ingresso apenas R$1. A torcida do Botafogo também vai ter um preço muito justo, não é R$1, mas o ingresso está a R$20, todos os setores, sendo meia R$10. Então, o jogo é em casa no domingo, Newton Santos, 5 horas da tarde. R$10 dá para a torcida abraçar, sim, o time do Botafogo, que não está acabando o ano como a torcida gostaria, mas fez uma belíssima temporada com um elenco que a gente sabe que é enxuto, que é sequinho, e agora eles estão pagando a conta do cansaço, né? Imagens na tela agora da despedida do Zé Roberto, a lenda do futebol brasileiro e internacional. Por onde passou, fez história. O Zé Roberto tem apenas 19 títulos ao longo da sua carreira. 85 jogos com a seleção brasileira e um cara muito respeitado. Por onde passa, um cara muito querido que ontem jogou com a braçadeira de capitão. Tá aí o elenco do Palmeiras, todo mundo fez questão de postar, deixar uma mensagem de carinho. Aqui as redes sociais do Mina, o zagueiro artilheiro, agradecendo por tudo e desejando felicidades na carreira do Zé. O Zé disse, Calheiros, que vai descansar, vai viajar com a família, vai aproveitar um tempinho com a família. E aí depois ele decide o que ele vai fazer. Enquanto isso, as imagens vão passando aqui, as homenagens. Quando o Zé Roberto jogou no Grêmio, Paulo Lima, tive um convívio com o Zé Roberto mais próximo, porque fazia o dia a dia lá do Grêmio e do Internacional. Olha aí, ó, a imagem. Redes sociais da Bundesliga. Da Bundesliga, muito legal. Ele é isso que eu ia falar, ele é ídolo na Alemanha. E eu lembro que numa conversa com o Zé Roberto, eu perguntando a ele, uma conversa informal, não era uma entrevista, e eu perguntando para ele sobre o futuro, o que ele pretendia fazer quando encerrasse a carreira. E o Zé Roberto tem residência na Alemanha, Paulo Lima, até pela história que ele tem no país, né, nos clubes que ele jogou por lá, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, enfim.
E o Zé Roberto, ele naquela época, não sei se ainda é o plano do Zé Roberto. Acho que se a gente tiver a oportunidade de conversar com o Zé Roberto mais pra frente um pouquinho, vai ser uma entrevista bacana. O Zé Roberto, ele tinha planos de, quando ele encerrasse a carreira no Brasil, o objetivo dele era encerrar no Brasil, e encerrou, era ficar um período na Alemanha estudando para o futebol, enfim, ele ainda não tinha uma ideia definida do que ele faria depois que aposentasse, mas a ideia dele era se preparar para seguir no esporte, seguir no futebol. Vamos ver aí nos próximos dias o que vai... Mas tem perfil, na sua opinião, o Zé Roberto, para seguir trabalhando como técnico, como manager, como gerente? Você vê pela maneira como ele é recepcionado pelos jogadores do Palmeiras, né? Um cara de grupo, um cara de equipe, né? E, acima de tudo, um cara vencedor, passagem em seleção brasileira, títulos conquistados na carreira inteira e um exemplo de cidadão dentro do campo como atleta profissional. Aos 43 anos, sequinho, em forma física, ainda vai para um jogo importante contra o Botafogo, vai jogar de lateral esquerdo, que é exatamente a posição onde ele começou a carreira, ainda pega um Bruno Silva pelo lado direito e termina o jogo da maneira como terminou, né, participando efetivamente com qualidade. Eu acho que é isso, segue o futebol, o esporte merece ídolos. E o Zé Roberto está na galeria dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Paulo Lima, aí eu paro de manhã cedo para pensar nos números, na história do Zé. Dá trabalho, viu? Exige um programa inteiro. Tem telão pra gente poder isso? falar. Aqui tem uma parte só, porque os 19 títulos ocupa muito. Olha lá, 1.161 jogos como profissional, sendo 85 com a seleção brasileira. 122 gols ele tem na carreira e 19 títulos tem o Zé Roberto. Profissional desde 94, disputou 2 Copas do Mundo. Tá bom assim, meu amigo? Respeita o Zé. E ele foi o jogador mais velho a ser campeão brasileiro e o jogador mais velho a balançar a rede na Libertadores da América. Cara, é ídolo, é monstro de ponta a ponta na sua carreira. E ainda hoje aqui no Bom Dia Fox, Calheiros, nós vamos ouvir o Zé Roberto no gramado e um vídeo muito legal que a Bundesliga fez em homenagem a ele. E olha aí, Lívia, o currículo do Zé. Eu lembro do Zé Roberto naquele timaço da Portuguesa, vice-campeã brasileira, né? Em 96, perdeu o título pro Grêmio do Filipão. Zé Roberto era o lateral esquerdo, estava surgindo no futebol, depois foi pro Flamengo até se transferir para a Europa. Mas olha aí, ó. Copa América, teve nas conquistas em 97 e 99, Copa das Confederações 97 e 2005, campeão paulista em 2007, Liga Alemã em 2004 e 2007, Campeonato Alemão, Bundesliga em 2003 e 2004, 2006 e 2007, Copa do Brasil 2015 com o Palmeiras e campeão brasileiro no ano passado. Sem falar que na Copa da Alemanha em 2006, no time estrelado do Brasil, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Zé Roberto foi apontado como o melhor jogador daquela seleção. Jesus! Não é pouco, não. Paulo Lima, o que representa o Zé, no geral, para o futebol brasileiro e o que deixa ele de exemplo para uma geração que está vindo tão diferente da dele, né? Hoje, a ostentação, as redes sociais, o brinco, o carrão, e o Zé é um cara mais sereno, é de uma geração um tanto quanto diferente, mais contida ainda. Você fala em carrão, né? Uma das primeiras reportagens do Zé, depois que ele apareceu na Portuguesa, foi exatamente sobre isso, né? Que ele chegava lá na Lusa, lá no Canindé, com, não vou dizer a marca do carro, que não me interessa, mas era um carrinho simples e sempre com um sonzinho ali, um pagodinho, era o estilo dele chegar. E depois evoluiu. Agora, o que fica é exatamente a parte da idolatria, do respeito, né, da sinceridade ao falar, para nós da imprensa, ao falar com os jogadores. É um exemplo a ser seguido. 43 anos jogando bola, é difícil. São poucos que chegam nessa idade da maneira como o Zé Roberto chegou. Um jogador de poucas lesões, né, de várias camisas internacionais, né, de camisas de peso no futebol brasileiro. Nós estamos aqui, muitas delas já. Mas o que fica de exemplo é exatamente isso, né? A idolatria, o respeito que ele tem dentro de campo. E você vê que o próprio árbitro, no início do jogo, chama o Zé para o centro do campo para prestar uma homenagem a ele. E depois o Zé Roberto, ao final do jogo, vai lá o cumprimento do árbitro. Ou seja, esse bom relacionamento dentro do campo se transfere para a vida social, para o país, para a família e, acima de tudo, para o esporte. O Zé Roberto é o tipo do exemplo, ele que conviveu dentro de campo até ontem com muitos jogadores que tem 5% do que ele tem de categoria, de respeito e de educação. Para tudo! Tá aí, o Zé ficou muito emocionado, emocionou a todos ontem. Nós vamos falar mais sobre a despedida do mito, da lenda Zé Roberto. E vamos dar palavra ao craque ainda hoje no Bom Dia Fox, mas foi assim que ele encerrou a sua carreira, vestindo a camisa do Palmeiras, diante da sua torcida que tanta festa fez. Legal, legal. Boa sorte ao Zé, bom descanso
E, por favor, Zé, não demora para aparecer para dar notícia, não, porque é um personagem muito bem-vindo. Agora, vamos falar de um outro personagem que esteve ontem presente no Allianz Parque, um personagem que vem ganhando cada vez mais espaço ao longo dessa semana e agora na reta final do Campeonato Brasileiro e o mercado da bola agitado, vai ser destaque. Tá lá, ó, o pai do Neymar, o Neymar, afinal, outro é Neymar Júnior. Senhor Neymar na arquibancada do Allianz Parque, ao lado dele o Roberto, o pai do Lucas Lima. Eles estiveram ontem na academia, foram conversar, projetar o futuro do Lucas Lima e ficaram para acompanhar a partida do Palmeiras e Botafogo. Partida que também teve a presença do Jair Ventura. Essa imagem... Do Jair Ventura não, do Roger Machado. Do Jair com certeza porque é o técnico do Botafogo, né? Essa imagem, Live Paulo Lima. Obrigada, Paulo. Me parece que é só uma questão agora de oficializar a transferência do Lucas Lima para o Palmeiras. Né? Anunciar, né? Anunciar. Olha só, Calheiros, a gente fala muito, por exemplo, o Zé Roberto. Imagem da chegada na academia do Palmeiras, hein? A gente fala, acabou... CT do Palmeiras. A gente acabou muito de falar do Zé Roberto como exemplo, né? Como talento, como qualidade, né? E aí a gente vai falar do Lucas Lima. O Lucas Lima, ele tem... o Lucas Lima tem 5% da bola que tem o Zé Roberto. Ele é bom jogador, ele é um cara de qualidade técnica, mas, pô, o Zé Roberto, aos 19 anos, 20 anos, chamou a atenção, 22 anos, do Flamengo foi para o Real Madrid, do Real Madrid para a Europa. O Lucas Lima tá indo para a Europa no ouvidinho da gente, ó, não é de hoje. Não é de hoje que o Lucas Lima tem. Fez o que fez pelo Palmeiras, pelo Santos, né? Jogou pelo Santos, teve uma passagem lá